a rivalidade é muito grande, especialmente por parte do São Paulo agora, né? Porque São Paulo o torcedor do São Paulo odeia perder para o Corinthians, entendeu? E se perder, o torcedor vai cobrar. E pode sobrar para o Fernando Diniz, que também mudou. Eu lembro que a melhor fase dele no Audax, ele jogava com meias, com volantes nas alas, com meias, e às vezes até volante como zagueiro, ele jogava com um zagueiro só. Então era um time que saía muito mais. Ele tentou fazer isso nos outros clubes, só que no Fluminense o time dominava, chegava e não fazia gol. No Atlético a mesma coisa, e no São Paulo a mesma coisa. Quantos e quantos jogos São Paulo pressionou, ocupou o campo adversário e não conseguiu resultados, né? Por culpa do jogador, que não soube acertar o último passe. Eu acho um jogo para empate, cara. Eu acho que não tem favorito, não. E não é questão de ficar no muro. É questão de os dois times estão mal. O São Paulo um pouquinho melhor, mas não o suficiente para dizer, para me dar segurança. Não, São Paulo é o favorito. Vai ganhar o jogo. Não dá para afirmar isso. E falar de empate não é ficar em cima do muro. Ganha um, ganha o outro e o empate é um resultado também. O José Carlos Campos diz o seguinte: houve injustiça aí. Eu dou voz para todo mundo aqui. Ele diz, houve injustiça aí, está se referindo aqui ao programa. O Corinthians não costuma mandar embora, não. Colocar tudo no mesmo saco é injusto. Valeu, José Carlos. O pastor Rony Pinheiro diz o seguinte: Thiago Nunes tem razão. Tem muito jornalista desrespeitoso. É verdade também. Jorge Elias, Luan e Pato são jogadores de uma temporada. O futebol dos dois dá sono ou raiva, ele completa. E o Cláudio Silva Júnior diz aqui: Preto, a imprensa tem medo de falar que o time do Corinthians é horrível e que está afundado em dívidas e problemas trabalhistas. Você acabou de falar, Cláudio. Obrigado pela participação de todos. A hashtag debate final, Fox Sports. Falta você, Eugênio Leal, São Paulo e Corinthians. Eu vejo o São Paulo melhor que o Corinthians. É claro que dentro das quatro linhas, né, o futebol é imprevisível, né, tudo pode acontecer, o aleatório é o rei. Mas eu vejo, por exemplo, o São Paulo muito melhor organizado defensivamente do que o Corinthians. Não acredito isso exclusivamente a troca dos dois zagueiros. Acho que está nítida uma evolução coletiva. O Thiago do Corinthians. O Diniz está conseguindo fazer o São Paulo ser um time mais coeso com e sem a bola. Ele já tinha demonstrado alguma evolução na marcação alta. No jogo contra o Vasco, o São Paulo teve várias oportunidades roubando bola no campo de ataque, não conseguiu converter essas oportunidades, mas fez um jogo até os 15 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol, interessante, jogou melhor que o Vasco até ali. O São Paulo, ele contra o time do Sport no final de semana, ele começou a mostrar a capacidade que tem de administrar resultado, coisa que não acontecia. Então o São Paulo mudou, inclusive, o posicionamento. Era um 4-3-3 hoje. Vamos observar direitinho. Está jogando num 4-4-2. O Daniel Alves não vai jogar, mas ele fechava mais do lado direito. Eu acho que quem vai fazer essa função agora é o Tietê. Acho que ele vai com o Tietê mais pela direita. Luan, Hernanes. E é importante ter o Hernanes na ausência do Daniel Alves, porque é alguém que assume a liderança do time dentro de campo, referência. É importante isso. Na esquerda, se ele não tiver o Vitor Bueno, pode jogar com o menino Paulinho Boia. Se não tiver o Luciano, vai entrar o Igor Gomes para fazer dupla com o Pablo no ataque. Tem sido um 4-4-2. Claro que isso aí, por exemplo, na direita, o Igor Vinícius tem chegado mais ao ataque. Então, porque o Daniel Alves cai um pouco mais para o centro do campo. Então, quem fazia a jogada de ponta pela direita, quem vem fazendo, é mais lateral, nem tanto pela esquerda. São balanços do time. Mas você vê que é um time que já está encontrando uma coordenação. Demorou muito mais do que deveria, mas ele está encontrando uma coordenação. O segundo tempo, contra o Atlético Paranaense, foi bem consistente. O São Paulo dominou, controlou, não deixou o Atlético jogar. O Atlético é um time que tem uma média alta de posse de bola, porque trabalha com essa posse de bola. E não conseguiu trocar passes. O São Paulo conseguiu ser... e era, para mim, o maior problema do São Paulo, intensidade. Ele conseguiu ser intenso para recuperar essa bola, manter essa posse de bola e ainda chegar ao ataque para propor e conseguir o gol. Precisa melhorar essa fase ofensiva, sim, precisa. Mas eu acho que aos poucos eles estão achando.
Enquanto isso, o Corinthians, eu vejo um time totalmente desarrumado defensivamente. Já falei aqui sobre isso. A linha de trás, às vezes você tem os dois volantes ali, na maioria das vezes. Mas dificilmente você vê, hoje em dia no futebol, todo mundo tem que marcar. O Corinthians, quando ele é atacado, os caras ficam no ataque. Foi assim que ele levou a virada do Atlético Mineiro. Ele fez 2-0 no primeiro tempo, jogando com todo mundo fechadinho ali atrás. Trancadinho. Aí fez 2-0. Deu 2 estocadas, fez 2-0. No segundo tempo, os meias, e os meias são os 3 caras que jogam por trás do Jô e o Jô. Eles, tá bom, tô ganhando de 2-0, não preciso voltar para marcar, não. E desde então tem sido assim. É um time que não está conseguindo ir e voltar. Quando vai, não volta. E aí ficam os 4 zagueiros, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros, às vezes com os 2 volantes. Às vezes o volante saiu e não voltou a tempo. E estoura lá atrás. Estoura muitas vezes em cima do Cássio e outras vezes no fundo da rede. Então, eu vejo que é uma descoordenação do Corinthians e não vejo isso no São Paulo. Então, por isso, eu acredito na vitória do São Paulo. Pode ser o contrário? Pode. No futebol, repito, o aleatório é o rei. Mas é uma equipe que vem evoluindo nos últimos dias, nas últimas rodadas. E no futebol brasileiro atual, tudo é mais dinâmico do que de costume, né? Porque você não tem respiro. É jogo dia sim, dia também. E as mudanças são muito rápidas. Quem viu o time do São Paulo jogar há 2 semanas, vê outro time hoje. O Corinthians não mudou tanto, mas também mudou. Especialmente para você agora, José Ilan, vamos colocar na tela as escalações prováveis de Fluminense e Vasco da Gama. Começando com o tricolor do Odair Hellmann das Laranjeiras. Marcos